Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Vamos Falar da NBA, um podcast do projeto Vamos Falar de FUM, com a colaboração e transmissão da Bola TV. E para hoje, para o episódio de hoje, que convém sempre realçar, atenção, estamos a gravar na segunda-feira à noite, ou seja, vésperas, a poucas horas, realmente a poucas horas do jogo 3 em Madison Square Garden, que pronto, vamos ter aí vai haver muita coisa, muito provavelmente, até com um certo presidente dos Estados Unidos a estar presente e já a mudar algumas coisas. Mas vamos falar de outras coisas sem ser desta questões de políticas americanas. Primeiro apresentar aqui os membros aqui do painel. Em primeiro lugar, o grande Gonçalo Ferreira, que tal como eu, não é, Gonçalo? Pensávamos que isto ia ser mais reunido, mas afinal não é? Mas está tudo bem contigo? Está tudo bem, está tudo bem. Tinha a expectativa, de facto, que isto fosse um bocadinho mais reunido. Temo que daqui para a frente vamos ter isto a ficar resolvido muito, muito em breve. Espero, obviamente, estar enganado só para efeitos de ter uma série minimamente equilibrada. Mas estamos bem, cá estamos para mais uma bela conversa. Yeah. Minha previsão, atenção, para correr bem, os Spurs tinham que ganhar os jogos todos agora. Nem ganharem para serem em 6. O nosso outro colega, que está com um ar mais feliz, penso eu, não é? Que, salvo erro, acho que ele já está a preparar fazer umas compras ali no feriado e comprar uma certa garrafa de champanhe e isso. É o nosso Rafael Rondon. Não é, Rafael? Acho que acertei, não é? Acho que tu estás a planear fazer essas coisas, não é? Calma, calma, ter muita calma. Isto nada está a ganho. Os fãs dos Knicks sabem o que é que pode acontecer, que é tipo tudo. Portanto, com calma, porque apesar de estar 2-0, os jogos até foram bastante renhidos. Houve ali muita luta física, alguma apanhada pelos árbitros, outra também apanhada, mas ignorada. Ahm, mas isto tem. Ainda há muito jogo pela frente. Isto tem sido séries. Os jogos têm sido muito renhidos, jogos decididos por um ponto. O segundo jogo, por exemplo. E não vou já buscar o champanhe. Se for preciso, vou à meia da noite buscar o champanhe depois do jogo que for. Nem que seja o jogo 7 para os Knicks, o jogo que for. Eu depois vou buscar o champanhe num posto, uma bomba de gasolina qualquer. Eu vou buscar. É preferível. Eu estou a imaginar o Rafael às 4 e tal da manhã, às 5 e tal da manhã, a correr para uma bomba de gasolina, à espera que abrem as portas para comprar uma garrafa de champanhe. Mas pronto. E depois festejar, atenção, o Marquês. Marquês festejar, Sozinho, sim, sim, claro. festejar o título no Marquês, não é? Seria uma coisa muito, muito engraçada. Festejar uma equipa de azul, embora é azul e laranja, no Marquês. Seria uma cena muito engraçadinha de se ver. Mas muito bem, temos então aqui as finais. Tiveram aqui os dois primeiros jogos. Pegando no que o Rafael diz, e o Rafael também Gonçalo disseram aí bem, os Knicks ganharam os dois primeiros jogos, mas não foram assim jogos assim, digamos assim, de os Knicks ganharam, ui meu Deus, uma coça, não considero isso. Foram jogos até certamente, de certa forma, reunidos, em que é verdade que no um elo de ligação que tem nesses dois jogos, embora o primeiro foi muito mais evidente, foi um senhor chamado Jalen Brunson, que continua a ser o Captain Clutch desta equipa dos New York Knicks, não é? Vamos focar primeiro agora nesta questão destes dois, tentar ligar aqui os dois jogos e vamos primeiro focar na equipa dos Knicks e depois até podemos ir para a questão dos Spurs. Mas nesta equipa dos Knicks tem sido ali o Captain Clutch Jalen Brunson, que atenção, neste jogo 2, nem esteve assim tão bem, a meu ver, mas voltou a marcar um sexto que foi decisivo, não é? Foi dos mais decisivos. E no jogo 1, que levou ali, pronto, até houve um susto, até vou perguntar ao Rafael se que viu em direto se assustou. Sim, houve dois, mas aquele houve primeiro, no primeiro período, não é? Foi do lance do Barnes e depois houve do lance do Cornet. E que é verdade que o Brunson não estava a ter um bom jogo também no jogo 1, mas depois naquele quarto período, e mesmo no final do terceiro ele já estava ali a aquecer, não é? E depois no quarto período estava a meter tudo. E ali também o Odion Novi também. Mas passando para ti, Rafael, focando, obviamente, como disse, aqui nos primeiros destaques dos Knicks, temos que ir para o Captain Clutch. Não sei se concordas, destacar aqui
dos principais, meter aqui o vosso, que eu diria que ainda é o vosso franchise player, que já iremos falar de outro jogador que tem sido um grande destaque, não é? Sim, sim, eu deixo esse jogador para o Gonçalo poder falar com todo o mérito que eu quero falar. Ah, não, o Brunson, isto não tem lançado muito bem. Acho que muito mérito da equipa dos Spurs também como tem defendido, principalmente durante a maior parte do jogo, como defendem. E acho que houve ali um bocadinho. No primeiro jogo, principalmente, o Brunson não está a lançar bem, então a defesa dos Spurs mudou ali um bocadinho naquele quarto período, dando um bocadinho mais one-on-one com o Brunson, e aquilo não correu assim tão bem, porque apesar do Brunson estar a lançar mal a maior parte do jogo, quando teve a oportunidade de ir um para um, sem ter aquela grande pressão de logo os double teams ali muito próximos, ele conseguiu recuperar a desvantagem, conseguiu levar a equipa para a frente e até para a vitória. Estamos a equipa está a perder por 14 e acaba por ganhar por 10. Eu não dizer que eu vi o caso mal parado, aqueles 14 pontos de vantagem, pensei, isto é capaz de estar a dar para Santo António, mas o Brunson é isto, é capaz de fazer, por isso é que ele é o que estás a dizer, ser o Captain Clutch, é mesmo que ele é capaz de fazer isto, assumir, mesmo quando está a ter um mau jogo, a lançar, acho que ele está a lançar 30% nesta série, não é nada de espetacular para os números dele, mas mesmo assim, aquele primeiro jogo, principalmente, ele carregou ali no quarto período e deu a vitória aos Knicks. O segundo fez ali um sexto ao outro, até ali houve ali uma bola, não sei se eles recordam que ele falha um Sim, lançamento ali bem. Assim que ele falhou aquilo, eu pensei, pronto, isto não está, yeah. isto hoje não está para os Knicks, não há nada a fazer, mas o Wembanyama fez o favor de estar mesmo para os Knicks. Mas já lá vamos. Mas é isto, os Knicks conseguem, mesmo com o Jalen Brunson a jogar ao longo do jogo, vá a um nível abaixo em termos de lançamento, os Knicks conseguem arranjar armas e ter outras formas de atacar os Spurs que estão a ser muito bem sucedidas, porque a grande preocupação da defensiva dos Spurs é parar o Jalen Brunson. O problema é que os outros não os conseguem parar da mesma forma como estão a conseguir parar ou abrandar o Brunson. Yeah. Yeah, e eu acho que o Brunson também tem aquela narrativa, não é? Que até foi um take da Becky Hammon, a treinadora da WNBA, que disse que uma equipa com um base principal, ou até referência ofensiva, ou referência principal até da equipa, tendo o Jalen Brunson nunca ia ser campeão, e agora, pronto, até que envelheceu algo mal, nem durou assim muitos anos, e realmente o Jalen Brunson Até, diz Gonçalo. que até é engraçado que isto esteja a acontecer, que as duas vitórias dos Knicks e com o Brunson, uma delas a carregar, seja numa arena onde a Becky Hammon tem o número retirado. Até é bastante poético. Exato. Embora ela agora está mais a brilhar, lá está em Las Vegas nas suas aces que tem andado a dominar na WNBA. Gonçalo, passando para ti e deixando então o outro jogador que o Rafael já estava a mencionar, não é? Karl Anthony Towns, que atenção, não é só tu, Gonçalo, eu também, como tu sabes, não incluí nesse grupo que não sou grande fã do Karl Anthony Towns antes destes playoffs, atenção. Este Karl Anthony Towns que, atenção, eu tive sempre desconfiado, como tu sabes, e tu também tinhas uma certa desconfiança, e não era só nós dois, era de modo geral toda a gente, porque pronto, diziam-me assim, pronto, Karl Anthony Towns estava a apertar-se muito bem nos playoffs, mas é o Oeste, sei quê, agora nos finais, a pressão é outra, e não sei o quê, e podia haver outras, vamos dizer assim, deficiências do jogo do Karl Anthony Towns, problemas da questão, o pessoal gosta de pegar muito é a questão das faltas, não é? Que é verdade que neste jogo teve esse problema de faltas, mas não foi por culpa dele. Houve ali uma outra falta que, pronto, não é? Ok, são os árbitros, pronto, podem se errar, mas pronto, não vou estar aqui a querer malhar muito nos árbitros. Mas, Gonçalo, passando para ti, este Karl Anthony Towns é um Karl Anthony Towns diferente do que vimos da época passada, dos tempos de Timberwolves, um jogador mais maduro e mais inteligente, e atenção, mais inteligente nos dois lados do campo, e a mostrar realmente o que nós andávamos a bater nele, ele está a mostrar realmente, eu sou capaz de fazer coisas certas e até impactar bem no jogo nos tais dois lados do campo, não é?
Sim, eu acho que esta evolução do CAT que estamos a ver é muito também daquilo que desta evolução que temos vindo a ver dos Knicks ao longo desta época. E é aquilo que eu às vezes comento, e é verdade. Não é para dizer impossível, mas é muito complicado uma equipa dar o clique no momento certo e esse clique no momento certo levá-los a não sei quantas vitórias seguidas ou um momento de forma completamente absurdo. Eu já acompanho a NBA há alguns anos e da mesma forma que eu vi o potencial de finais destes Knicks, também o ano passado, ou há 2 épocas, se não estou em erro, quando os Wolves também tiveram uma temporada regular para esquecer e chegaram às finais de conferência, também foi um bocadinho esse clique no momento certo. Há muitas equipas que eu não diria que acontece pelo menos uma vez numa equipa da NBA, mas começa a ser cada vez mais frequente, e ainda bem, que é equipas que não necessariamente têm a melhor temporada regular, mas depois da pausa do All-Star, depois ali num determinado momento, a equipa foca-se ali a 200% no que tem, na tarefa que tem à frente e vai por ali afora e consegue depois terminar bem a fase regular e depois fazer uns playoffs muito bons. Acho que os Knicks são um perfeito exemplo disso. Acho que esta época estão a ser claramente o melhor exemplo desse, desse tipo de situações. E claramente o Karl Anthony Towns acaba por ser também um bocadinho esse porta-estandarte, digamos assim, desse bom momento de forma dos Knicks. Obviamente nós vimos muito o Karl Anthony Towns, não só em Nova York, mas também, como tu já mencionaste, nos Wolves. Que lá está, era um jogador que ofensivamente toda a gente reconhecia muito talento, mas havia sempre dois problemas, que era a vertente defensiva, que na minha opinião continua a ser um problema no Karl Anthony Towns. Não é por voltar a fazer uma excelente série de playoffs que eu vou dizer que ele é um excelente defensor. Acho que tem vindo a melhorar, mas claramente continua a ter ali algumas lacunas que, bem exploradas, podem dar dificuldades à equipa dos Knicks. Mas que neste momento, por acaso, não está a acontecer, porque os Knicks estão a fazer um bom trabalho nisso. Mas lá está, acaba por ser e não só isso, pela questão da vertente ofensiva, mas era um jogador muito errático na questão ofensiva e, depois, obviamente, como tu já mencionaste, a questão das faltas, que sempre foi um problema para o Karl Anthony Towns e ultimamente, obviamente, continua a ter faltas, como é óbvio, continua a ser um pouco explorado nesse sentido, mas parece-me que está um jogador um bocadinho mais assertivo nesse aspecto e está um bocadinho melhor na vertente disciplinar da coisa. Árbitros ou não árbitros, às vezes fator ou não, acho que ele está a melhorar nesse aspecto. Mas é claramente isso, não só essa questão, acho que defensivamente está um bocadinho mais concentrado, que é muito importante. Não é necessariamente ser um bom defensor, mas está concentrado. Está lá, está a marcar presença e claramente é uma questão muito importante. E não só isso, é a vertente ofensiva, algo que tem vindo a ser muito criticado ao longo desta temporada toda. Foi na altura que até se comentava que é verdade que ele era líder em ressaltos na NBA, mas não tinha, a nível de, não só de porcentagem, mas mesmo em termos de número de lançamentos tentados por jogo, baixou bastante com a entrada do Mike Brown em Nova York. Acho que isso foi feito com um propósito, lá está, porque não só, na minha opinião, há jogadores melhores do que ele a conduzir a bola, e não estou a falar só do Jalen Brunson, também há a Mikal e a OG, mas claramente está um jogador muito mais criterioso em saber quando lançar, como lançar, o que fazer com a bola, quando a tem na mão, quando não a tem na mão, de que forma consegue impactar o jogo, e acho que nesse sentido está a ser claramente uma peça muito importante nestes Knicks. É verdade, eu não tenho problema nenhum em dizê-lo. Acho que não só o crescimento em termos do jogo, mas também o crescimento em termos psicológicos, em termos mentais. Ele teve, nesta conferência de imprensa agora de ontem, teve um momento muito bom em que foi questionado por um jornalista norte-americano relativamente à presença do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, neste jogo 3 em Madison Square Garden, e a pergunta foi muito direto ao assunto de que forma é que vai ter é que a presença do presidente dos Estados Unidos vai ter aqui neste jogo e não sei o quê, e ele teve possivelmente uma resposta que eu nunca pensei que o Anthony Towns tivesse, que foi perguntar-lhe sobre o Trump, ele conseguiu responder sobre os adeptos dos Knicks, os esforços que eles estavam a fazer para ir ver os jogos,
os esforços que eles vão fazer para ir ver os jogos, o facto de estarem a marcar presença dentro e fora do estádio, do pavilhão, porque sabemos claramente o forte, um, o forte apoio que Nova York está a dar à equipa fora do Madison Square Garden, que é muito complicado entrar no Madison Square Garden pelos motivos que todos nós sabemos, os preços são excessivamente caros, mas ele conseguiu dar uma resposta. Foi uma resposta muito politicamente correta, mas foi uma excelente resposta, de forma a responder, mas sem responder à questão. E aquele momento calou por completo o jornalista, avançou para a pergunta a seguir e mais ninguém perguntou, tocou nesse tema. E acho que isso é muito importante, e mostra muito também claramente da evolução que ele tem tido, porque nós sabemos também, do ponto de vista familiar, foi uma pessoa que sofreu muito há uns anos com a questão da pandemia, porque perdeu a mãe, perdeu alguns dos familiares mais próximos, especialmente afeta sempre muito qualquer pessoa. Não estamos aqui a falar de um jogador de basquetebol, estamos a falar de uma pessoa, isso afeta muito. E a forma como ele olha agora para, não só para a vida, mas também para aquilo que acontece dentro de campo, para o bom e para o mau, é muito reflexo dessa evolução dele. E não há nada mais gratificante do que ver um jogador e uma pessoa, acima de tudo uma pessoa, crescer, não só em termos profissionais, mas também um bocadinho aqui na cabeça e conseguir dar a volta por cima. E foi um jogador que sofreu muito com isso e aprendeu a dar a volta, aprendeu a crescer e a sobressair nesses momentos. E acho que, para mim, e em jeito de conclusão, está a ser o melhor jogador dos playoffs neste momento. Eu acho que não há quem se aproxime. Uhum. Eu, atenção, essa questão do Karl Anthony Towns, não é? Eu também tenho visto nos jogadores dos Knicks, Jalen Brunson, nas press conferences, a ser muito ponderado, com um discurso muito calmo, muito. Ou seja, nada de euforias, nada de. Prontos, de estar coisa, estamos a ganhar 2-0, sei que mais. Aliás, até o Mikal foi no pós-jogo que basicamente, olha, teve uma resposta quase à Kobe, digamos assim, o tal job not finish, aquela mítica, uh, digamos assim, o mítico momento do Kobe no pós Mas dos Lakers contra os Magic nessa, nas finais. Diz e Rafael. o Micael estava tudo menos calmo, que aquilo estava mesmo com a energia toda, ele estava mesmo com a corda toda ainda na entrevista, mas mesmo assim, os olhos, parecia que tinha matado alguém. Sim, sim. Mas sim, também aquilo que estou a dizer, a mentalidade não só do Brunson e do Cat, mas dos Knicks que mudou. Uh, Ganham o jogo, estão em vantagem, 3-0, seja o que for, e aquilo não está. Nosso jogo não está terminado, querem mais, não é? É o 0-0, querem. Que é o que a gente tem sempre falado. Sim, sim, os zeros, exato. É dizer que. E é essa mentalidade que tem que ter para mesmo o Madison Square Garden, que é isto está 0-0 e bola para a frente. Ou seja, e temos que ganhar os próximos jogos sempre com essa mentalidade, sem pensar na questão do 2-0 e isso e entrar em furias. Que se calhar, isso, quando fomos para tocar um bocado nos Spurs, acho que aconteceu um bocado disso, depois de terem vencido ali as finais de conferência. Para fechar aqui a questão dos Knicks, só queria destacar, pronto, claro, podemos destacar aqui vários jogadores, mas é o tal jogo coletivo, o jogo deles realmente ofensivo, passando de outra vez para ti de volta, Gonçalo, este ataque e mesmo na defesa também, que tem estado bem organizados, bem um pouco como falaste do Carmen Towns, até podemos dizer todos os outros jogadores, mesmo o Brança, que não é um defensor, que nós sabemos, tenta dar ali o máximo e sabe as suas limitações defensivas, já sabemos disso, mas aquele ataque, Gonçalo, é realmente muito espetacular e vimos já. E a malta que também, se calhar não vê os jogos, mas já deve ter visto clipes aí nas redes sociais, daquelas jogadas que passam pelos 5 colegas, principalmente aquele triplo no canto do Mikel na parte final do jogo. Realmente é um basquetebol muito bonito que até a malta compara o tal basquetebol dos Spurs, não é? De 2014, o Beautiful Basketball, e o dos Warriors, onde o Mike Brown era treinador adjunto e até o principal adjunto, ou o principal assistant no lado ofensivo dessa equipa, não é? Sim, eu toco exatamente nessa jogada que tu mencionaste na questão do Mikal, que ele terminou com o triplo do Mikal, não só, perdão, não só pela intensidade, pelo ritmo super rápido da troca de bola, mas mostrou claramente ali as duas questões, que é
os Spurs são uma equipa muito boa defensivamente, já lá vamos um bocadinho mais à frente. Não só nisso, mas foi o exemplo perfeito de os Knicks sabem perfeitamente que há um jogador nos Spurs que não conseguem atacar, que é o Embanyama. Porque motivos óbvios. O homem é um bocadinho grande, tem os braços um bocadinho compridos e chega a todo lado. Isso acho que é óbvio. Mas é a capacidade deles de dizer, ok, não vamos atacar o Embiid, vamos atacar os outros jogadores. E aquela jogada, e já agora, com pouquíssimo tempo nos 24 segundos, porque estava. Eles iniciaram aquela jogada ali com cerca de 12, 13 segundos no relógio de 24 segundos Uhum. e aquilo foi. Parecia que estávamos a ver a jogada pelo menos aí a 30 segundos. Quando estamos a ver que já passaram quase 10, estava a bola a vir do Landry Shamet para o Mikal de volta e a bola depois entra no cesto. Acho que o exemplo perfeito desse ataque, claramente, há muitas comparações a essa equipa dos Spurs de 2014 e com muita razão, não só pela questão do ataque, mas especialmente pela defesa, que me parece também, lá está, era um dos problemas da equipa na fase regular, foi aos poucos a defesa foi aparecendo lá está, pós All-Star Break, para mim, enquanto mas era a melhor altura para ver basquete. E foi nessa altura que a equipa claramente começou defensivamente a melhorar muito. E muito destes princípios que estamos a ver agora dos Knicks, defensivamente, já estávamos a ver um bocadinho na fase regular. E é sempre bom Uhum. ver as equipas a replicar isso. Lá está. Ajuda muito ter uns jogadores atleticamente falando muito bons, como é o caso do OG, do Mikal. O Josh Hart teve um jogo um bocadinho mais apagado no jogo 2, mas continua a ser um jogador muito importante nesse sentido. O Landry Shamet, que se lhe derem 5 minutos, ou lhe derem 10, ou 15, ou 25, ou 30, ele vai fazer exatamente o mesmo que fez neste jogo, que é atacar, lançar, defender, ser um defensor chato, que não larga ninguém por nada, e obrigar sempre o ataque adversário a ter de trabalhar muito, e acho que é muito mérito do Mike Brown, que é um treinador que defensivamente não tinha assim muito. Exatamente. Não tinha aqui necessariamente muito a acrescentar em termos nele, em termos defensivos, mas claramente está aqui a montar um bom esquema nesse aspecto e É. também muito mérito para ele, que está a fazer um bom trabalho. Até Exatamente. diria Oi, desculpa, até diria que defensivamente ele tinha que acrescentar mesmo para aquilo que estavas a falar. O Brunson defensivamente não é um bom defensor e o Karl Anthony Towns, eu acho que ele tem potencial para ser um bom, não é um bom, um mediano defensor, ele era muito preguiçoso. Eu acho que ele Uhum. tinha um bocado daí as faltas, um preguiçoso na Exato. defesa e daí as faltas para pronto. E está focado, estão todos focados, tanto na defesa como no ataque. Há ali um foco muito grande nesta equipa e mérito enorme para o Mike Brown, ahm, que era um treinador que depois foi gozado, que era a sexta escolha dos Knicks e tudo mais, e neste momento está na final com esta equipa e 2-0 fora. Ahm, e acho que em cada série ele conseguiu fazer os ajustes necessários de jogo para jogo, ou mesmo durante o jogo faz os ajustes necessários para os Knicks melhorarem, tanto num lado como no outro. Sim, Esta sim. série para mim tem sido uma série muito, muito defensiva. Os dois têm feito, tanto os Spurs como os Knicks têm defendido muito bem. E, O ataque a espaços vai aparecendo, mas estas são e- as duas melhores defesas dos playoffs, da fase regular, desta fase final da fase regular, são as duas melhores defesas. E está-se a mostrar aqui, tanto que os jogos mal se passam dos 100 pontos. É 100 ex- e pouco, coisas que já vimos muito mais de pontos. Hum, eu acho que é um mérito enorme do Mike Brown que conseguiu extrair aqui, principalmente do Karl Anthony Towns. Sim, o Karl Anthony Towns, se jogasse sempre assim nos outros anos, não era um problema, não havia conversas sobre ele. Pois, exato. É um jogador que faz 20 pontos, lança 12 vezes, defensivamente faz um trabalho enorme e quando no jogo 2 ele vai abaixo com as 4 faltas, sendo faltas ou não, hum, os Knicks sentiram bastante. E há uma run dos Spurs que aparece outro jogador, o Michael Bridges, com outros jogadores do banco, o José Alvarado, que acho que faz 0 pontos no jogo, mas faz um trabalho fantástico. Porque é chato também, como o chama, são muito chatos esses jogadores que dão muito trabalho. Yeah. E é uma equipa dos Knicks muito focada e acho que, apesar de terem vindo do Oeste e tudo mais, acho que os Spurs, e eu tive a oportunidade de falar com o Gonçalo durante ontem e o dia de hoje também, acho que os Spurs não esperavam uh, uns Knicks com esta força. E acho que por isso é que sentiram um bocadinho em certos momentos o jogo, porque cá está, não esperavam os Knicks como este, não esperavam no jogo 1 também ganhar por 14 e os Knicks irem buscar o jogo. Uh, porque pronto, foi aquela narrativa de o Oeste
é Oeste e quem ganhar no Oeste entre os Spurs e os OKC vai ganhar isto a brincar e de repente os Knicks afinal, ok, então são uma equipa que estão aqui, até podem perder, isto pode dar 6 jogos para os Spurs, como estavam a brincar, ou 7, mas mostram que são uma equipa que afinal estão cá para dar um bocadinho de luta. E Exato. até agora, até ver, a única equipa que conseguiu ganhar aos Knicks com 2 vitórias foram os dos Hawks na primeira ronda. E atenção, relembrar que o Mike Brown ajustou lá está, depois do 2-1, ajustou a equipa, ou seja, e aprendeu com o erro, que é uma coisa que realmente nas finais de conferência também vimos isso, que ele aprendeu com o erro no tal jogo 1, que estava prestes a perder, vamos ser sinceros, e conseguiram ganhar, mas também ajustou bem para depois ter ganho os restantes jogos. Passando para o lado dos Spurs e pegando no que estavas a dizer, Rafael, que é um ponto principal que eu tenho nestes Spurs, que ele já dei um pequeno toque sobre isso. Eu acho que esta equipa dos Spurs, pegando, pronto, também do que eu ando a ler e também ouvir, eles realmente depois daquela final de conferência fizeram muita festa, digamos assim. E acho que também ajudou muito o facto da tal narrativa, mesmo os próprios mídias, de terem, quem ganhar do Oeste ganha a final, pronto. E acho que eles deslumbraram-se um bocado mais e acho especialmente no primeiro jogo, acho que eles tiveram a guarda baixa, vamos dizer assim. É verdade que também notava-se algum cansaço, porque eles vieram numa série 7 jogos contra o Oklahoma City Thunder, que há sempre mazelas, não há hipótese, mas acho que também notei um bocado essa questão. E depois, outra questão que também notei foi os Spurs, vamos ser sinceros, os Spurs, tirando, obviamente, aquela primeira ronda contra os Blazers, contra os Timberwolves, é verdade que tinha assim um favoritismo, porque também do lado dos Wolves não havia assim, pronto, a questão do Anthony Edwards, não havia o Ayo do Sumo, que depois regressou, mas não era o Ayo do Sumo que nós conhecemos, nem havia Dante DiVincenzo. Eram os favoritos, certo, mas havia muitas baixas no lado. Quanto ao Oklahoma City Thunder, vamos ser justos, o Oklahoma City Thunder, eles eram os favoritos. E os Spurs eram os underdogs e até vestiram esse fato de underdogs até ao jogo 7 e terem ganho. Chegaram aqui à final que as luzes aí é que são mesmo brilhantes e que a pressão estava muito do lado para os Spurs, porque os primeiros jogos foram em casa dos Spurs e o favoritismo, vamos ver a nível de previsões, que a malta dos mídias americanos, podcast e por aí fora, estavam todos, incluindo nós. Eu meti os Spurs a passar e eu acho que eles sentiram muito isso, sinceramente. Um bocado esse peso nos ombros de uma equipa que não podemos esquecer que só não é mais nova que está nas finais porque houve uns Portland Trail Blazers em 1977 que tinham recentemente criados. Pá, e acho que foi um bocado isto, sinceramente, a história destes Spurs por agora. Atenção, até este jogo 2 foi um bocado isto. O Castle que está a ter uma mais finais, a meu ver. O Fox, como eu vos disse, eu não queria bater muito nele porque pronto, tem a questão da lesão e não está tão explosivo, pronto, é Sim. normal, não é? Faz um bom jogo 2, o Fox. É. O jogo 2, acho que sem Sim, Fox começou bem. aquilo dificilmente a explorar o Brunson na defesa, um para um, Sim. acho E, que até o fez e bom. foi o Teve bem. único jogador que explorou o Brunson. Se somos sinceros, nestes 2 jogos, o Fox foi o único que teve a iniciativa para explorar o Brunson. Mas passando para ti, Gonçalo, não sei se concordas com o que eu falei agora, com isto tocado novamente agora para o lado dos Spurs, se concordas que agora o tal peso, a tal responsabilidade e também o tal favoritismo está a pesar também um bocado aqui aos Spurs, a estes jovens, a estes miúdos dos Spurs, não é? Não esquecer que eles já não estão, a própria equipa em si já não está há 6 anos nos playoffs, não é? E agora chegaram aqui às finais. Permite-me discordar completamente do Ok. Rafael e de ti. Ok. Pronto, porque o Rafael é que puxou esse tema. Nós tínhamos falado durante o dia de hoje acerca dessa questão da narrativa, da questão dos Spurs e tudo mais, e do deslumbramento, digamos assim. E tu pegaste também por aí, eu discordo. O Embanyama nunca teve problemas nenhums em expressar a sua emoção para o bem e para o mal. Vimos ele claramente muito emocionado em certos momentos do jogo. Claramente uns jogos mais complicados, eu via-se mesmo claramente a chorar, e ele sempre disse, não tinha problema nenhum em exprimir as suas emoções e aquilo que sentia no momento. De uma forma que já vimos o Carter Bryant, que é um rookie dos Spurs, também no jogo 1, se não estou em erro, que levou ali uma durinha do coach Smith Johnson, e via-se claramente que ele estava muito emocionado, mas no jogo a seguir deu uma excelente resposta.
eu acho que a equipa não tem problemas nenhuns em mostrar as suas emoções. Mas acho que é preciso também percebermos de onde é que os Spurs vieram. Estamos a falar de uma Conferência Oeste em que durante o ano inteiro, é verdade que do Oeste tu dizíamos sempre, do Oeste venha quem vier, é capaz de perder. Perder para quem? Só havia uma equipa na Conferência Oeste que toda a gente dizia que ia lá estar nas finais. Os Uhum. OKC Thunder. Claramente das melhores equipas da história da nossa liga, seja dos últimos anos, seja de sempre. Acho que o argumento é válido para ambos os casos. Uma equipa que toda a gente dizia vai bater o recorde de vitórias quando tinham apenas uma ou duas derrotas em não sei quantos jogos, e depois tiraram o pé do acelerador, como qualquer outra equipa devia fazer, e perderam mais jogos, mas não há problema nenhum com isso. E sempre houve aquela rivalidade, não só entre o Embi e o mini gafanhoto chamado Chet Holmgren, mas aquela rivalidade entre os Spurs, liderados por Wemby, estes Spurs, contra os Thunder, porque estamos a falar de uma equipa dos Spurs que venceu a equipa dos OKC. Venceu, pronto, caramba, eu sei que venceu 4 vezes, mas acho que venceu pelo menos mais 3 ou 4 vezes na fase Sim, regular. Estamos a sim, falar sim. de 8 vitórias contra a melhor equipa da NBA de longe. E em condições normais continua a ser, apesar de não estar nas finais, mas é claramente a melhor equipa das finais, a melhor equipa da NBA. Ponto. E para o ano continuará a ser, e daqui por mais não sei quantos anos também continua a ser. Temos de perceber que era também uma questão de orgulho pessoal, porque acho que ele também levava um bocadinho para esse lado, e bem, faz muita falta ver um bocadinho essa emoção de um jogador que sempre disse: nós somos melhores do que o Standard, nós continuamos a mostrar que somos melhores. Quando os venceram na taça, ele claramente disse: somos melhores do que eles e continuamos a mostrar que somos melhores que o Standard. E quem eu disse isto não era só o Embiid, era o Stefan Castle, era um Vassell, era Até o o próprio De'Aaron Shea, Fox mais comum. até o próprio Shea disse isso. Cá está, O Shea. cá está. O problema é que a NBA não termina quando se vence o Standard. Nessa Certo. NBA E Cup, eu, nessa NBA Cup, os Spurs perderam com uma equipa que está a ganhar nos playoffs das certo. finais. A mesma equipa. Tudo certo. Eu, Podia eu, ser não- Knicks, eu, não, podia ser outra equipa. Mas não podemos eu não ganhar. sinto. Sim. Imagina, Diz, eu diz, não diz. sinto que seja um deslumbramento pela questão de estar a apanhar o que resta do Oeste. Eu acho que foi simplesmente. Lá está, estamos a falar de uma equipa que. E os Knicks também são muito novos nesse aspecto, no contexto de estar numa final, Sim, sim. tirando o Michael Bridges. Pronto, que, ok, tirando o Michael e mais Michael ali um ou outro Bridges, jogador que é. O o Clarkson, Pronto, Giannobi teve na equipa também. o Clarkson pronto, mas também. Yeah. lá está, mas a questão é, Nós falámos disto também. A questão de ser battle, que diziam muito, esta equipa dos Spurs está preparada para a guerra depois de passar pela Conferência Oeste. São os primeiros playoffs. São os primeiros playoffs. na verdade, sim Os senhor. jogadores dos Knicks, neste momento, os jogadores dos Knicks não são dos Knicks. O Karl Anthony Towns, se não me engano, isto foi a terceira final de conferência que foi, ou a quarta. Terceira ou Sim, quarta. Está nas finais da sim, NBA. quarto. O Michael Bridges Yeah, yeah, esteve quarto. na final da NBA. Portanto, o OG Anunoby ganhou, não jogou, esteve lesionado, mas esteve lá. O, Uhum. o, o, o Shema O, também Bra- já teve em equipas que foram longe nos playoffs. Isto são o jogadores. Brunson também teve Estou a nos dizer, Dallas, não é? Nos Dallas, naqueles exato, Dallas às exatamente. finais. Portanto, eu acho que saber sentir aquele sabor amargo da derrota nas finais e em finais de conferência dá ali uma angústia de eu não quero voltar a sentir isto. Uhum. E os Knicks Sim. têm isso. Eu sei que ganhar ao Standard foi uma coisa. E era a melhor equipa, ganhou-se a melhor equipa no final de conferência, apesar de dois dos melhores jogadores do Standard não estarem disponíveis. Ninguém tira o mérito aos Spurs, como acho que ninguém deve tirar o mérito aos Knicks por aquilo que fizeram na conferência este. É a diferença. Tu olhas para uma equipa dos Knicks como festejou a vitória na conferência, faz uma dupla varridela e vence os Cavs, e a mensagem é: não acabou, temos mais para ganhar. E é a reação explosiva, não só do Embanyama, isto não é só o Embanyama, é os Spurs como reagiram, aquilo como foi a festa enorme. Ganhámos, pá, está feito.
Eu não me lembro de Eu, ninguém festejar assim tanto. Se calhar O estou a Keldon, ser. estás a dizer isso porque eu lembro do Keldon Johnson diz assim: é só mais 4 vitórias. É a maneira como fala. Mesmo depois do jogo 1. Exato. Yeah. A tal É o diferença, porque Embanyama. o que nós falámos há É que o pouco, Embanyama diz. O Michael Bridges estava 2-0 e ele disse 0-0. E o Keldon, depois de ter ganho, 4-0. É só mais É a 4 maneira de vitórias. falar. Eu acho que o Embanyama é um grande jogador e vai ganhar, pá, à vontade. No final da carreira Sim, dele acaba com sim, 3 ou sim. 4 títulos de NBA. Não tenho Yeah. problema com isso. Se calhar até pode começar hoje este ano, mas pronto. Mas perde o jogo 1 e faz-lhe uma pergunta sobre perdeste o jogo 1 em casa, ninguém estava à espera, como é que é? Só tenho de jogar normal. Isto não eu é. diria, eu diria de outra maneira. Por quantos momentos de angústia é que estes Spurs já passaram? Olhando para o plantel em si. Sim, sim. E Agora Dois, espera, um, espera. Pronto, agora, tudo bem. sei. Pronto. Os Knicks já passaram por. Que eu me conta, que eu me lembro assim de repente. Este plantel, eu estou a falar deste plantel, este Duas. conjunto de jogadores atual, duas. Duas. Eu acho que é uma reação perfeitamente natural de uma equipa tão jovem como a dos Spurs ter para mim a reação que tiveram no final do jogo. E vou dar um. Não é um exemplo porque não aconteceu, mas podia ter acontecido. Os Indiana Pacers, o ano passado, foram às finais da NBA contra todas as expectativas. Mas há 2 anos Foram as tiveram finais com. aquele momento, tiveram aquele momento em que ficaram na praia, certo? Foi as finais de Mas lá conferência. está, houve um momento de angústia. Mas também, se calhar, na altura, se eles tivessem vencido os Celtics, teria havido aquele momento de celebração demasiado efusiva relativamente ao caso, e se calhar entrariam na final de 2024 a serem completamente varridos, já não sei porquê, É, pelos Não sei, Mavericks. sim, Pronto. sim, Eu não exato. sei acho se que vocês estão. virem, Mesmo os não Boston sei se viste Celtics nas que finais E só contra os mesmo para, Warriors também foi igual. só mesmo para terminar. Eu acho que exatamente a questão é por aí. Eu não consigo estar a julgar excessivamente uma equipa que estão a dar os primeiros passos nestas andanças. Estamos a falar de uma equipa. Vamos lá ver uma coisa. Estamos a falar de uma equipa que o ano passado nem cheirou playoffs. E há 2 anos estava no fim do. No fim lá embaixo de tudo. É verdade, estavam à espera do Wemby, estavam à espera de um Stefan, é verdade. Mas estavam lá embaixo. Portanto, eu acho que. E lá está, dá-se muitas vezes importância às narrativas e aos mídias, porque o Embi está lá e a equipa está lá e tudo mais. E é uma equipa que o ano passado não acabou mal e este ano ficaram em segundo. É verdade. Nós sabemos perfeitamente que esta equipa, se calhar, não digo dar um passo atrás, mas estamos a falar de uma equipa que ainda é muito jovem para estar nestas andanças. E se calhar Sim, precisa sim. e se calhar precisa deste momento de um choque de realidade, não eu digo desta forma, porque acho que até digo mais, esta equipa, como construída, com uma ou outra peça, para o ano volta a andar aqui nestas conversas, sem problema nenhum, mas lá está, se calhar precisa deste momento. Se as celebrações foram um bocadinho demasiado, se calhar foram, mas num momento, para este conjunto de jovens que estão neste momento a formar a equipa dos Spurs, se calhar foi para eles, porque nunca tinham chegado a este ponto, foi do género. Epá, excelente, incrível. Se calhar para eles, para alguns internamente, a época está ganha. Porque estamos a falar de uma equipa que no início da época, desculpa, no não, início da época havia muita malta que os metia no play-in e mal. Porque Sim, vinham sim, de uma sim, sim, época. sim, 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 exato, Portanto, lá concordo, está. por Acho esse, concordo. que. por esse prisma, por essa da ordem de ideias, no início da época ninguém dava aos Knicks nas finais. Portanto, se os Knicks perderem, a época está ganha. Sim. Não, mas não, Nenhuma das certo. equipas, tu chegas à final da Sim, NBA, Rafael, perder na final Mas não se é ganhar a fizéssemos uma época. sondagem Mas pela sim, comunidade, mas eu se percebo, fizéssemos mas eu percebo uma que sondagem pela comunidade, ao Rafael, duvido que havia malta a meter finais Spurs Knicks. Duvido que houvesse uma alma a meter isso. Knicks não. Spurs havia gente que diria Spurs. Como os Spurs Se acabaram calhar a era a época. terceira, se calhar era a terceira, era Denver e Os, OKC. No os início da época, atenção, Spurs, início da época. início dos playoffs, se não me engano, nós falámos aqui, pronto, Denver sempre por Jokic, porque é Jokic, Sim, mas OKC e Spurs. Era sempre os Spurs, era uma das equipas, e quando acontece essa final de conferência, isto é a final antecipada. Eu próprio sim, isso, yeah, yeah. sei Sim, sim, isso. exato, exato, exato. Agora,
E nós falámos aqui, eu vim aqui ao podcast no início dos playoffs, nós demos um azar incrível aos Celtics, que dissemos, esta conferência é dos Celtics para perder. E perderam. E Yeah. perderam. Portanto, isto mas eu concordo, Gonçalo. Também se tem falado muito. Primeira vez que o Shaquille O'Neal foi aos playoffs, perdeu. Yeah. Primeira vez Nós que o LeBron James foi aos playoffs, às finais, desculpem, às finais, perdeu também. Portanto, isto é preciso aquela angústia, que saber a que sabe a derrota, para se conseguir também Claro. saber a sabe a derrota, e acho que é um bocadinho também de aquela humildade que às vezes falta. Ok, sabemos o que é perder, vamos. Oh, oh. É um bocadinho isso, e não estou a dizer que não, outra vez, não estou a dizer que não ganhem, podem ganhar. 4 jogos Não, seguidos, 5 seguidos não vale a pena. Boston 4. Mas entraram para esta série e a narrativa à volta e as conversas que tinham, as entrevistas, mexeram um bocadinho com a equipa dos Spurs. E é um bocadinho galvanizados com aquilo que tinham acabado de fazer aos Thunder. Tal como se calhar o ano passado os Knicks tiveram uma coisa quando derrotaram os Celtics, depois chegaram aos Pacers e aquilo correu mal. Mas eu ia dizer, não sei se vocês viram essa estatística. Pronto, nos últimos 4 anos da Conferência Este, a equipa que perde na final de conferência, no ano a seguir vai à final da NBA. yeah, exato. Tem sido Eu já assim, tinha dá visto a isso. derrota que dá a seguir. Você estava a dizer os Cavs para o ano, se calhar vão ao final da NBA com o James Harden. Mas, E não, quebrar o LeBron, não da Nelson Curse, o LeBron Curse. Os Cavs nunca na história conseguiram ir às finais sem LeBron James na equipa. Mas já, vamos ver, se calhar para o ano. Vou meter uma moedinha nos Cavs finais. Não, mas em jeito de conclusão não sobre acredito. isto, eu concordo, lá está, com o Gonçalo falou de maneira geral, e nós já vimos, aliás, eu dei aqui exemplos. Aqueles Celtics foram às finais, primeira vez que foram às finais, perdão, contra aqueles Warriors que até foi, principalmente naquela parte final, que os Warriors até começaram a ganhar vantagem e ganharam o jogo 5 e o jogo 6, que aí viu-se a falta de experiência naqueles grandes momentos, nesses momentos decisivos. E atenção, já vimos qual é a equipa, é isso o ponto que eu quero chegar, qual é a equipa que entra nos playoffs e ganha? A única equipa que esteve assim perto disso foi estes Spurs. Porque o resto normalmente levam sempre ali um banho de realidade ou aquelas dores de crescimento. O jogo com a City ainda foi isso, que perderam contra os Dallas Mavericks do Doncic, lembra-se, não é? Não foi nesta época passada, foram campeões, estou a falar no outro anterior, e basicamente ok, e depois fizeram os tais ajustes, veio o Hartenstein, foram trocar o Josh Giddey por Caruso e depois ganharam a final, e é o que eu quero dizer nesse sentido, e concordo, está com o Gonçalo diz que isto é uma aprendizagem para os Spurs, que para o ano vão ser candidatos outra vez, para o ano vamos estar a falar de São. candidaturas, vai estar outra vez lá, e podem fazer ali uma troca cirúrgica e tal, buscar alguém na free agency e tal, pela mid-level ou o que for, e vão ser candidatos e vão estar ali a ombrear com o jogo com a City Town, e vamos ter a tal rivalidade que já estamos a ver, atenção, não é? Diz, Rafael. Eu acho estes Spurs, só para fazer aqui o paralelismo, estes Spurs, se têm um veterano nesta equipa, um veterano mais habituado a estas andanças do que um Fox, os Spurs eram ainda um caso mais sério. Porque a última vez, em 99, os Spurs têm uma equipa super jovem, mas têm ali Sim. 2 jogadores, 2 Yeah. faróis Yeah. experientes que passaram ali à juventude, como é que seria. E acho que pronto, falta aquele. O Harrison Barnes tem experiência, é um jogador experiente, mas já não consegue estar dentro de campo tanto como poderia. Tentou-se no jogo 1 e aquilo, a falta de velocidade que ele tinha ali para os treinos do Knicks, notou-se. Mas falta ali aquela liderança extra que tentaram ter com o Chris Paul o ano passado, se não for em erro. Já não sei se foi o ano passado que ele esteve lá há 2 anos, já não me recordo. Sim, foi no ano passado, exato. Mas sim, os Spurs vão ser um caso sério na NBA para muitos anos, e as séries Thunder Spurs vão ser casos sérios durante muito tempo também. Isto vai Exato. ser. E mesmo que a malta pega, mas o Magic, lá está o Duncan, tu falaste, o Duncan ganhar muito cedo. Sim, mas havia um Devin Robinson. O Magic tinha o Kareem Abdul-Jabbar, não é? Que já tinha sido campeão, não é? O Dwayne Wade também ganhou como rookie, não é?
Só tinha lá um Shaquille O'Neal ao lado dele, calma. Exato, e fora outros jogadores, não é? Ou seja, pá, os Lakers, por exemplo, do Gonçalo, na bolha, não sei o que, era o Kuzma, era o Caruso, era o KCP, não sei o quê, mas já tinha o LeBron James e o Rondo, não é? Os principais bolanders da equipa, não é? Por isso é diferente. E numa equipa dos Lakers também já Sim. não ia, não é, Gonçalo? Quantas vezes já não ias aos playoffs? Acabou a seca, não é? Foi para aí 6, 7 anos, não é? Esses Lakers foi na altura dos últimos anos do Kobe, primeiro ano do Sim. LeBron, ficou muitos anos e depois chegaram aos playoffs e ganharam, mas não esquecer quem é que estava lá na equipa, Anthony Davis também, ou seja, é realmente muito, muito importante. Mas pronto, vamos ver como é que vai ser então estes próximos jogos. À partida, e digo isto, à partida, próximo episódio, se calhar vamos ter novo campeão, mas não sabemos, mas vamos ver se o Rafael na próxima semana traz a garrafa de champanhe até. Ou já está. Fazia. Ou já está aqui assim em modo ressacado, diz não, malta, não posso aparecer e tal. Manda mensagens a dizer que não pode aparecer. Muito bem. Para fechar o episódio, vamos tocar num tema que eu falei um pouco assim, nota de rodapé na semana passada, mas agora vamos dar até a nossa opinião sobre a questão da notícia da lotaria do draft que mudou. Passo a explicar rapidamente, para quem não viu o episódio ou ouviu o episódio da semana passada, a alteração que houve na lotaria do draft, que agora vai haver basicamente uma lotaria, embora houve sempre uma lotaria, mas agora de maneira diferente, em que as equipas terão as suas próprias bolas, que depois vão estar naquela maquineta que é usada nas lotarias clássicas e isso, e cada equipa vai ter uma quantidade de bolas consoante a posição, digamos assim, da época regular. O pódio dos últimos, ou os 3 piores recordes, vão ficar só com 2 bolas. Depois, do quarto pior até o 10º, vão ser 3. São as equipas que vão ter mais bolas para essa questão da lotaria. Depois, as equipas que caíram fora do play-in vão ter direito a 2, ou seja, exato, vão ter a mesma quantidade de bolas de lotaria que as 3 piores equipas. E por fim, vamos ter mais 2 equipas extras, que são as equipas que se apuraram para os playoffs, tipo no tal 8º lugar, no tal jogo decisivo do play-in, vão ter direito ali a uma bola de lotaria, ou seja, podemos ter o risco de uma equipa ir aos playoffs e sair a sorte grande e, quem sabe, ter a pick número 1, 2 ou 3 ou 4. Outra alteração que houve, assim mais chonante, foi a questão daquelas regras das repetições, ou seja, repetições dos anos consecutivos de equipas, por exemplo, têm a pick número 1, por exemplo, os Wizards têm a pick número 1 deste ano, no próximo ano já não podem ter a pick número 1, e depois também a nível de anos consecutivos, de estar em equipa em 3 anos consecutivos com a pick top 5. Por acaso, já falei na semana passada o caso do Memphis Grizzlies, tem a pick do Utah Jazz no próximo ano, que já sabe que não vai ficar top 5, porque o Utah Jazz nestes últimos 2, este ano e no ano passado, ficaram no top 5. Só para acrescentar, a lotaria vai ser agora mesmo ao vivo, não era uma salinha, só com o general manager, não sei o que mais, agora vai ser mesmo ao vivo, em direto, com toda a gente a ver, que acho que devia ser sempre assim, mas pronto, como fazem também em outras ligas americanas. Passo para ti primeiro a bola, Rafael. O que é que tu achaste destas alterações? E atenção que isto a NBA anunciou isto que é uma espécie de teste, porque isto não é definitivo, é só bom testar durante 3 ou 4 anos. O que é que tu achaste destas medidas anti-tanking, vamos dizer assim? Se vai chegar ao fim, não vai dar nada, não é? Se calhar. Eu acho que isto é demasiado confuso. Uhum. Eu acho que isto é exagerado. É exagerado porque está a haver mais tanque nesta altura de várias equipas e tanque assim um bocadinho exagerado. Mas também supostamente este draft que aí vem é o draft dos próximos anos. Sim. E não é desrespeito nenhum, mas não vi ninguém a fazer um super tanque para ir buscar o Richard C no top 5. Não foi? Não é desrespeito, mas não houve o tanque. Este é um super draft, como foi o super draft de 2000 foi 2006, se estou em erro, do LeBron e do Carmelo e tudo isso. Mesmo Não, do Embanyama, não é? Do Embanyama também houve ali. sim, mas o Embanyama é um jogador, acho que este draft, o que dizem, o potencial é que vai haver jogadores para salvar muitos franchises. Você está a ver um exagero no tanque. E eu acho. Há equipas que trocaram os seus melhores jogadores, ou podem trocar os seus melhores jogadores. Por exemplo, os Bucks. Imaginem que os Bucks que trocam o Giannis. Os Bucks vão ser genuinamente maus.
Portanto, os Bucks vão ser penalizados por ficarem nos últimos 3. Não tancaram de propósito, tancaram porque o Giannis foi embora. Estou a usar o Giannis porque o Giannis não vai. Mas pode ir. Mas imagina, acho que é. Eu percebo que seja anti-tanque, acho que é exagero porque as equipas estão a tancar realmente porque há um draft aqui a chegar. E depois fazer estas alterações tão perto do final da época. Uma equipa como os Grizzlies sente-se bem penalizada porque trocou o Jared Jackson Jr. para os Utah em fevereiro. E esta pick era super valiosa que eles queriam. E agora não vai ser tão valiosa porque não pode estar sequer no top 5. É, e depois vende. É um- por exemplo, com estas novas regras, os Spurs não existiam. Porque tiveram 3 top picks, top 5 seguidas. A um deles não dava. É, não sei, e depois é um bocado difícil como é que isto vai parar o tanque. Há uma equipa que vai ao play-in e é uma equipa que sabem que não vão ser. Pronto, tiveram um bom momento e vão ao play-in. Vamos ao jogo 7 e 8 e temos uma chance mais pequena ou perdemos este jogo e temos uma chance maior de ficar com o top 1, com o número 1? Se calhar vamos deixar este jogo de play-in. Eu acho que isto indiretamente pode ferir os jogos de play-in, que têm tido o torneio de play-in até tem sido bastante interessante. Pode indiretamente ferir. Eu, não é uma solução definitiva porque querem rever isto daqui a 1 ou 2 anos. Eu acho é que se queriam fazer essas alterações, tinham feito no início da época, para as equipas não se sentirem agora ultra penalizadas. Fizeram trocas à espera destas piques e agora as piques têm valores totalmente diferentes. Os Nets têm 12 piques e agora as piques são completamente. Oi, então o que é que temos agora com isto? O que é que dá? O que é que vamos. Exato, Quer dizer, exato. Ou seja, ter os um tais bocado. retroativos, que é não haver aquele ano zero, que é muita, por acaso, a crítica, Pois, uma das críticas grandes que tenho lido é, por exemplo, o próximo época ser o ano zero e depois só em 2027 e 28 é mas que podia. só uma equipa é que foi contra, né? Foram os Memphis Grizzlies, de resto toda a gente aprovou. Sim, Portanto, mas é um pouco como eu acho, é só porque realmente foi o que sentiu logo na pele, porque se todas as outras equipas tivessem o contexto dos Memphis Grizzlies, provavelmente também votavam contra, não é? É o que eu acho, mas pronto, como os Memphis Grizzlies mas depois é sentiu isto mais tudo, na quer pele, dizer, e depois o Commissioner, o Adam Silver, pode intervir e tirar piques às pessoas é e exato, tirar exato. olhos. Que ainda, Mas que ainda há essa coisa que é não realmente podias. o Adam Silver pode ser o júri do tanking, dizer assim, vocês estão tancando demasiado. Opa, vou-vos tirar aqui da posição, vou-vos metê-los na 20 e qualquer Estão coisa. a ver E o problema que isto vai dar se o Adam Silver intervém e quem ganha a lotaria é, sei lá, imaginem, uns Lakers desta vida ganham o draft. E que roubo, que é isto? A liga está aqui toda feia. Pronto. Gonçalo, passando para ti, também queria saber a tua opinião sobre esta questão toda destas mudanças toda a lotaria e do Adam Silva ser o xerife agora, o novo xerife anti-tanking da liga. Sim, eu acho curioso que hoje em dia há muitas piques de primeira ronda que são trocadas com proteção. Proteção top 5, proteção top 10, proteção top 12, proteção lotaria. Eu quero tentar perceber, com os anos a passarem, as piques a serem trocadas, com proteções ou não, estas piques, se calhar, estas piques com proteção, se calhar vão ter cada vez menos valor. Que tendo cada vez menos valor, as piques de primeira ronda vão ter um valor reduzido. Ora bem, eu sou a favor de trocas, porque eu gosto de ver trocas em que de hoje para amanhã eu posso dizer uma equipa foi burra e posso dizer outra equipa foi roubar ali a igreja com uma faca, uma faca daquelas de manteiga e está tudo bem. Pronto, dá uma coisa como outra. Eu acho isto muito confuso, como o Rafa já disse, e eu concordo plenamente. A questão de nenhuma equipa poder escolher sucessivamente com uma pique no top 5, compreendo, não consigo discordar, mas pronto, lá está. Eu acho curioso que as odds das equipas com as 3 piores equipas com o pior recorde da NBA, assim é que é, as odds para terem a primeira pick, a pick de um top 3, a pick de um top 5 e a pick de um top 10, as odds as probabilidades são mais ou menos praticamente as mesmas de uma equipa de 2 equipas que perdem no play-in.
duas equipas que perdem no play-in são equipas que, teoricamente, em primeiro lugar, estão mais Não, fortes. E, Sim. em segundo lugar, quer dizer, não é que necessitem do draft, precisam do draft. Mas não precisam do draft, se calhar, para ir buscar uma equipe, um jogador de top 5 ou um jogador de top 7 ou o que queiram. Eu acho que isto, lá está. Para este draft 2026, acho muito bem que tenha ficado como está, como era com a ordem antiga, porque acho que a tendência vai ser, de certa forma, para piorar, porque estamos a falar de jogadores da draft class 2026, 27, 28 e 29. São jogadores que já não apanharam a pandemia na altura do college, que é o passo antes de irem para as universidades. Jogadores que fisicamente estão muito mais preparados para jogar em contexto da NBA. Há muitos jogadores, e não estou a falar do top 3 ou do top 4 de primeira pick, estou a falar dos 30 ou de 20, que são jogadores que, como o Rafael disse bem, conseguem impactar, não digo no imediato, mas vão conseguir impactar as equipas para onde vão, independentemente do destino. E a tendência vai ser esta, porque lá está, são jogadores que não apanharam a pandemia, são jogadores que tiveram o college, o tempo no college completo, sempre a jogar basquete, sempre a melhorar, e acho que a tendência será sempre para melhorar no sentido de qualidade, mas para piorar no sentido destas questões do tanking. Vai trazer, como o Rafael disse bem, aquela questão de se calhar os jogos do play-in entre o nono e o 10º não vão valer nada. Vai ser só basicamente quem é que consegue lançar menos tijoladas para ganhar jogos. E mesmo quando ganharem, a celebração não vai ser assim nada por aí além. E é isso. Acho que estamos aqui a entrar num caminho um bocadinho perigoso. Acho que entramos num caminho ainda mais perigoso quando se diz e passa a citar o comissário da NBA pode multar, pode tirar uma pica a alguém, pode mudar a ordem só porque apetece-lhe e ele acordou com os pés de fora e achou que afinal os Wizards merecem ter aquele rapaz que está ali em sexto lugar projetado. Estamos a entrar num caminho um bocadinho perigoso. Eu acho ainda mais perigoso o facto de todos os donos terem dito que sim, exceto o Memphis, pelos que vocês já disseram. E acho que é curioso que quer-se punir as equipas do tanking e quer-se punir aquelas trocas más. Eu tenho uma solução perfeita, que é quem for burro o suficiente para fazer uma troca má ou escolher mal no draft, o dono ou o GM é despedido pelo comissário da NBA. E depois mete-se o Adam Silver a ir buscar um Zé Manel ali da esquina para tomar conta dessa equipa. Acho que é um caminho muito perigoso que estamos a entrar. Lá está. Estou receptivo, mas estou muito pessimista em relação a estas novas regras. Há algumas coisas que eu consigo concordar, há outras que para mim não fazem sentido nenhum. E acho que, para finalizar, vai criar um fosso cada vez maior, gradualmente maior, entre as equipas que realmente querem vencer contra as equipas que segundo o comissário, querem construir as coisas de forma calma. O problema é que estas regras, de certa forma, também os obrigam a estar aqui um bocadinho. Pois, Não ajuda Não em nada. ajuda. não tendo Não os, ajuda. E os- os mercados pequenos para melhorar têm que ir ao free agency. É Ninguém que não dá, quer. é que nem dá para ajustar. Lá está, como eu estava a falar há pouco, já estão, não há um ano zero, é já. É tipo, já Não, começou exato. e não dá para ajustar essas coisas, mas vamos ver. A NBA diz que vai ser um teste, vamos ver como é que corre esse teste. Acho que vai chegar ao fim daqui a 3 anos, vai mudar outra vez para outra coisa qualquer e vamos estar a ver e a comentar sobre essa nova mudança outra vez. Mas, bem, maltinha, vamos então encerrar aqui o episódio, malta. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aqui no vídeo, para quem estiver a ver no YouTube. Subscreve aqui no canal do Vamos Falar de Fundo, também nas plataformas de podcast, estamos nas principais, Spotify, Apple Podcast. E também as redes sociais tinham-nos por lá. Os links estão na descrição do vídeo ou do episódio das plataformas. Regressamos para a semana para mais um episódio aqui deste podcast, onde se fala apaixonadamente de basquetebol. Fiquem bem, grande abraço.
Ainda está gravado.